O Fluminense conta com alguns reforços e algumas saídas para 2024. E é nesse vídeo que a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo também para o máximo de tricolores. E também ajude lá a God of Camisas com as camisas de time do Fluminense. Tem várias camisas disponíveis lá. Você pode adquirir a sua e também com descontos imperdíveis para os tricolores, né? Especialmente para os tricolores. Então acessa aí o link na descrição para você não perder essa chance. Então, o Fluminense já oficializou a contratação do meia Renato Augusto, que veio do Corinthians, né? Ainda não teve o anúncio oficial e tudo mais, né? Por questões contratuais. Ele ainda está em contato com o Corinthians, tá? Vale lembrar isso. Ele vai encerrar o contrato com o Corinthians no final desse mês de dezembro, dia 31. Então, não tem como o Fluminense anunciar ainda, né, essa contratação do meia Renato Augusto. Bom, a negociação foi feita aí por empresários, né, do atleta, porque ele não estava no Brasil, na verdade, nem no Rio de Janeiro ele estava, nem no Brasil, né, ele estava fora, né, curtindo as férias, e com isso o Fluminense conseguiu oficializar aí essa contratação. O valor vai ser menor do que ele recebia no Corinthians, vai ser menos de 1.500.000 reais, né? Acredito que deve ser abaixo de 1 milhão de reais, no máximo ali 800.000 reais de salário, no máximo mesmo, porque só o Marcelo recebe 800 mil, então deve ser bem abaixo. E lembrando que vai ser 2 anos de contrato com ele, né? O Fluminense vai ter aí 2 anos de Renato Augusto. Isso aí um dia com certeza isso iria acontecer, né? Estava só esperando o momento certo. Porque de alguns meses para cá tiveram muitas informações de que ele não queria renovar, não iria renovar com o Corinthians. E teve até uma entrevista que ele declarou um desejo muito grande de ser treinado pelo Fernando Diniz, né? E vale lembrar que muita gente fala que ele é tricolor, inclusive. É um ponto aí forte para fazer com que ele viesse para o Fluminense, né? Eu trouxe aqui alguns números do Renato Augusto para mostrar a vocês, ó. De acordo aqui com o SofaScore, Renato Augusto na segunda passagem pelo Corinthians, né? Vale lembrar que ele teve sua passagem em 2015, eu acho, né? Depois ele foi para a China, se eu não me engano, acho que foi do Corinthians para a China, ficou um bom tempo lá. E com isso, na segunda passagem dele, que foi agora recente, ele teve 116 jogos, 86 jogos como titular, 15 gols, 19 assistências, 115 chutes, 56 chutes no gol de 115, 194 passes decisivos, 87% de acerto no passe, 73% de acerto no passe longo e nota do SofaScore 7.13. Cara, é surreal a gente ter um cara como esse no nosso elenco. Ah, mas ele tá velho. Pô, cara, se ele com 35 anos, 34, 35 anos, ele jogou dessa forma aqui, com esses números, no Corinthians, todo respeito ao Corinthians, mas o elenco do Corinthians, né, o momento do Corinthians não é um dos melhores. E ele, do próprio Renato Augusto também, né, ele passou por muitas dificuldades aí de lesões, né, e mesmo tendo essas dificuldades, olha os números que ele teve, cara. É absurdo, pô, absurdo. Então é um cara que é acima da média, né, vai render muito bem no Fluminense, tenho toda certeza disso, né? Eu não vejo a hora do Fluminense anunciar a contratação já tá tudo certo, o Globo Esporte já publicou. Então, Renato Augusto será o segundo reforço do Fluminense para 2024. Na verdade, terceiro, né? Porque o Lelê foi o segundo, né? O Fluminense vai contratar o Lelê e o Antônio Carlos, que já falei aqui algumas vezes, o zagueiro lá do Orlando City, também já está contratado. E lembrando também, né, que o Renato Augusto, ele decidiu o jogo do Fluminense e Corinthians do ano passado na Copa do Brasil. Para quem não lembra, a gente foi eliminado por eles, né? Acho difícil o pessoal não lembrar, mas a gente foi eliminado pelo Corinthians. E o Renato Augusto foi decisivo na ida e na volta, cara. O cara deu passes muito decisivos, fez o gol na ida, fez o gol na volta. Aquele golaço de fora da área que o Wellington marcou, tentou marcar, né? O Renato Augusto, a gente tomou aquele golaço dele de fora da área, muita gente falou que foi falha do Fábio, enfim. Eu acho que, cara, ele se jogar o mínimo possível que jogou no Corinthians, cara, vai ser sensacional, sensacional.
não vejo a hora dele estrear logo com a camisa do Fluminense. E agora a gente tem algumas chegadas aí, alguns nomes que vão chegar ao Fluminense, voltar de empréstimo, né? Que são eles, David Duarte, Calegari, Cris Silva e talvez o Michel Araújo. Vale lembrar que a gente tem aí Marcos Felipe, né? A gente tem aí Bigode, Caio Paulista. Esses não vão voltar para o Fluminense, eles estão emprestados, mas não vão voltar. Pode ter um nome ou outro que eu posso estar esquecendo aqui agora, mas se eu esqueci é porque eles não vão voltar mesmo. Os únicos que vão voltar de empréstimo para o Fluminense serão David Duarte, Calegari e Cris Silva. Talvez o Michel Araújo também volte. Lembrando que o Michel Araújo está emprestado ao São Paulo, mas ele tem aí talvez uma obrigação, uma opção de compra do São Paulo. E se o São Paulo quiser oferecer essa opção de compra para o Fluminense, a tendência é que o Fluminense aceite. Eu acho uma pena, né? Eu queria muito que o Caio Paulista e o Cris Silva, não, pelo amor de Deus, o Michel Araújo voltasse ao Fluminense, né? Eu acho que eles deviam voltar, talvez renderia bem também, né? Não sei, né? Posso estar enganado, né, de que isso aconteceria, mas eu acho que são jogadores jovens que poderia ajudar de alguma forma o Fluminense. O Caio Paulista melhorou muito nesse tempo lá no São Paulo. Mas a gente também vai ter aí algumas saídas confirmadas já, né? William Bigode vai sair do Fluminense. Ele está emprestado ao Atlético Paranaense, mas vai sair, não vai ficar no Fluminense. Não jogou nada no Fluminense, né? Um cara que para mim não fez a menor diferença no Fluminense, né? Um cara que só atrapalhou, na minha opinião. Não teve nenhum momento que a gente falasse assim, pô, esse cara aí pelo menos teve aquele jogo lá, que não sei o quê. Não teve, cara. Pra mim foi um desastre. Pra mim não precisava ter. Pra mim não era nem pra ter contratado ele, enfim. O Jorge, lateral esquerdo, também é outro que vai sair, não jogou nada. Não jogou, jogou acho que uma partida ou duas pelo Fluminense, no Carioca, e não vai continuar no Fluminense. Aí tá mais um cara que eu queria que ficasse, que é o Giovani. Giovani deve sair do Fluminense. Não tá 100% certo que ele vai sair, mas tudo indica que vai sair, né? Não é um cara que rendeu no Fluminense, né? Não podemos falar que foi uma boa contratação, que deu certo, mas eu acho que se a gente tivesse um pouco mais de paciência com ele, se o Diniz se o Fluminense contratasse ele e emprestasse ele para um clube aí que vai chegar à Série A, tipo um Criciúma, um Vitória, um Juventude, um Cuiabá, pô, se emprestasse ele para esses clubes, ele teria mais minutagem, talvez conseguiria evoluir mais no futebol. Pô, estamos falando de um cara que tem acho que 20 anos de idade, 21, no máximo 22 anos de idade. Então é um cara que vai evoluir, com certeza vai evoluir no futebol. E eu quero que ele evolua no Fluminense, né? Eu quero que ele fique no Fluminense para, né, quem sabe, dar tudo certo na carreira dele aqui, não em outro clube. Mas uma pena, né? Eu queria que ele pelo menos fosse emprestado aí para voltar na melhor fase, né? O Fluminense também vai contar, né, com dois jogadores até junho de 2024, né, que ainda não temos ainda uma definição para eles, mas vão continuar no Fluminense pelo menos até junho de 2024, que são eles, Léo Fernandes e Marlon. Marlon é outro jogador também que está emprestado ao Fluminense, não está contratado 100%, lembrando que ele está lá pertencendo ainda ao clube, o Shakhtar Donetsk, né, lá da Ucrânia, e ele não deve ficar lá porque tá tendo aquele negócio da guerra, né, e ele não vai querer ficar num país desse, né, na Ucrânia, ele não quer ficar, ele quer permanecer no Fluminense, e o Fluminense deve aí, talvez, né, tudo indica que o Fluminense deve aí contratar mesmo o Marlon em definitivo. Resta saber quanto que vai ser, como que vai ser. E o Léo Fernandes está emprestado ainda ao Toluca, deve ficar até o mês de 2024, e não sabemos se ele vai continuar no Fluminense, né, no ano inteiro de 2024. Mas é um cara que não está evoluindo bem, né? Não está jogando bem pelo Fluminense. Espero que dê tudo certo. Eu torço pelo Léo Fernandes, torço pelo Marlon, né? Acho bons jogadores, mas que não estão numa boa fase. Como eu falei, o Caio Paulista não deve permanecer no Fluminense no ano que vem. Ele deve mesmo ser comprado pelo São Paulo, né? Uma pena. É um cara que está jogando muito bem pelo São Paulo. O cara fez gol, inclusive, acho que no último jogo da rodada pelo São Paulo. Um belo gol, inclusive. E está se destacando muito bem na lateral esquerda. Ele realmente achou a sua posição,
né? Era um cara que jogava pelas pontas, jogou até de centroavante. O Diniz colocou ele na lateral esquerda e até hoje ele está jogando bem na lateral esquerda. Talvez um dos melhores laterais esquerdos desse ano, né? Desse Campeonato Brasileiro. E o São Paulo vai contratar aí, deve exercer a opção de compra, que é de 3,5 milhões de dólares, cerca aí de 17 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do atleta. Já houve contato oficial do São Paulo que conversa com o Fluminense sobre a forma de pagamento, né? Então o São Paulo deve parcelar esse valor. O que eu acho um pouquinho chatinho, né? Eu queria que fosse, eu como torcedor queria que fosse à vista, né? Toma aqui 17 milhões, aí beleza. Mas parcelado vai ficar um pouquinho chatinho. Pô, São Paulo, vocês acabaram de ganhar a Copa do Brasil, desembolsa uma grana aí, né? Mas enfim, é um bom, assim, é uma boa venda, né? É uma boa venda, uma ótima venda, na verdade. O Fluminense contratou ele por, acho que foi 9 milhões, mais ou menos 8 milhões de reais que o Fluminense contratou. E tá vendendo por 17, né? Então é uma boa venda, por 80% ainda. Tem os 20% que deve permanecer com o Fluminense, acredito eu. Então foi uma boa venda, mas queria que ele ficasse no Fluminense. Queria. Mas vamos ver, né? Ainda não temos nada concreto. Pode acontecer uma reviravolta, mas tudo indica que isso vai realmente acontecer. Então, com isso, galera, eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, o que você achou, qual jogador que você queria que ficasse, qual jogador que você queria que saísse do Fluminense. Comenta aqui embaixo no vídeo. Tamo junto, Saudações Tricolores, é nóis, se inscreva, deixa o like, compartilha, comenta, faz tudo aí. É só clicar aí, se inscrever e ativar o sininho. E também, camisa do Fluminense lá na God of Camisas, tá? Vou deixar o link aí na descrição e vou deixar no comentário também, para vocês verem lá, beleza? Tamo junto, valeu. Saudações Tricolores.